Sérgio Barreto e Cassiano Schneider analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7 horas mais 46 minutos, 7h46, nós estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 16 de maio, mais uma edição do Política com Pimenta aqui na nossa programação. A hora certa por aqui é sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Colina, sua melhor experiência Volkswagen em Blumenau e região. E nós já estamos aqui com os comentaristas do Política com Pimenta, Dr. Sérgio Barreto e o Cassiano Schneider, para mais uma edição do Política com Pimenta. Muito bom dia, Barreto. Muito bom dia, meu amigo Odair, meu amigo Cassiano, muito bom dia a todos os teus ouvintes. Cassiano, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, Dr. Sérgio, bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem, o assunto do dia de hoje para a gente discutir, debater, é o assunto que está rolando também na nossa enquete. A gente deu aí algumas opções para as pessoas votarem, apesar de que tem algumas questões ainda que precisam ser melhor discutidas, não discutidas, mas melhor divulgadas, né, no sentido do que e como é que vai funcionar. Nós tivemos uma série de medidas que o governo federal anunciou ontem de apoio direto, né, às pessoas atingidas pelas enchentes lá do Rio Grande do Sul. Não diria nem enchente, falaria de uma catástrofe climática que se abateu aí sobre o estado gaúcho. E o governo federal, ele liberou ontem, através da Câmara dos Deputados e do Senado, uma rolagem aí da dívida lá do Rio Grande do Sul, com perdão de juros durante esse processo de 3 anos, em que a dívida está suspensa lá no Rio Grande do Sul. Isso do ponto de vista governamental, entre os governos. Mas também o governo federal, ele anunciou uma série de medidas que impactam diretamente a vida das pessoas. E vamos lá, um resumo do que foi liberado ontem pelo governo federal. Um Pix de R$5.100 para as famílias atingidas, para cada família atingida. Essa família, esse dinheiro é para ser usado aí para compra de geladeira, fogão, a gás, televisão, cama, colchão, enfim, aqueles itens que as pessoas precisam para se recompor nas suas casas, para aquelas pessoas que ainda têm a sua moradia, mas perderam os bens, né, da casa. Isso tudo com atestado da Defesa Civil de que a pessoa efetivamente foi atingida e ela terá direito a esses R$5.100. Inclusão de 21 mil famílias no Bolsa Família, com antecipação, inclusive, de parcelas do Bolsa Família. Até aqui está muito bem entendido. As questões que ficam aí, restam dúvidas de como é que vai funcionar. Nós temos aqui novas habitações para quem se enquadra no Minha Casa Minha Vida 1 e 2, que aí o 1 e 2 é de acordo com a faixa salarial das famílias, né? O rendimento das famílias envolvidas aí com Minha Casa Minha Vida, de acordo com o governo. Novas habitações para quem está pagando já dívidas com Minha Casa Minha Vida, e o que dá a entender que o governo iria repor essas moradias e a pessoa continuaria lá então pagando o Minha Casa Minha Vida. Compra assistida de imóveis para quem é beneficiário do Bolsa Família. Então o governo iria de forma assistida auxiliar essas pessoas a comprarem um imóvel, iria bancar, por exemplo, esse imóvel, de acordo com o que deu para entender, mas é de forma resumida, não tem ainda assim maiores regras de como isso vai funcionar. Liberação do abono salarial, que é aquele abono lá, o PIS/PASEP. Na verdade é um recurso que as pessoas já teriam direito, de acordo com a data de aniversário, data calendário. Então é uma antecipação que o governo faria lá para quem está fazendo para quem foi atingido pelas enchentes, e prioridade na restituição do imposto de renda. Então a gente vê algumas questões aqui que são antecipação de recursos que já estariam sendo destinados para algum programa do governo federal. Tem esse 5.100 de PIX, que é algo novo, que é dinheiro novo, vamos dizer, colocado à disposição. E essa questão das moradias, são questões que ainda precisam, que a gente precisa conhecer como é que vai funcionar, mas está anunciado que os beneficiários do Minha Casa Minha Vida 1 e 2 teriam novas habitações, assim como beneficiários do Bolsa Família teriam assistência do governo na compra e aquisição de um imóvel. Então,
eu gostaria agora da opinião de vocês sobre esse pacote de medidas do governo federal para os atingidos no Rio Grande do Sul. Começa com o doutor Barreto hoje. Doutor Barreto. Vamos lá, amigos. Ser político no Brasil é algo muito bom, porque fazer caridade com o dinheiro dos outros é a melhor coisa que existe, né? Eles pagam aqueles prêmios para receber, como, não sei o quê, governadores, empreendedores, prefeitos, empresários, tudo pago, né? 70 mil, 100 mil reais, salvo engano. Eles recebem uma medalha no peito, todo mundo, poxa, mas que governador exemplar, que cara exemplar. Na verdade, é tudo dinheiro das pessoas, as pessoas sabem muito pouco disso. Bom, é uma catástrofe, a gente não tem como negar. Eu, no lugar do presidente, eu não faria nada diferente, só que a grande questão, e tenho certeza que aí quem estuda um pouco de economia e acompanha, a gente teve uma reunião aí do Conselho Monetário, a taxa Selic ia baixar, a previsão era baixar 0,50, baixou 0,25, para combater a inflação. A economia não está boa, o governo tem um déficit público, não sei se é verdade, vai chegar a R$1 trilhão, então a gente está naquela situação, a gente não tem o que fazer. Então, como a gente havia comentado antes, estou numa família, comprei meu carro sem dar entrada, financiado, minha casa está financiada, compro um óculos para o meu filho em 10 vezes na ótica ou na farmácia, daí alguém apareceu com problema de saúde. Aí eu gasto que eu não tenho. Essa é a atual situação do governo. No que tange, a gente só vai saber desse rombo, né, que para mim é estratosférico, nos próximos governos, quando os próximos governos assumirem, é que a gente vai ter real noção do que está sendo gasto. Eu acho, assim, e eu não sou especialista na área de economia, a gente já falou que ele passou da curva de Laffer, o presidente Lula, salvo engano, é isso, ele tem um déficit público muito grande, só que diante de uma catástrofe dessa, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que ajudar, a gente não tem saída, né? Talvez algumas pessoas vão dar outro tipo de saídas. No que tange a escolha desse Paulo Pimenta, eu sei que eu sou voto vencido no que tange a falar do atual presidente, né? Porque eu sou uma pessoa, como advogado, eu procuro ser muito coerente, eu tento olhar as coisas como elas são, sem emoção. Eu tento não olhar com emoção. Então, eu olho, vamos para o atual presidente Lula. Tem uma coisa nele, se isso é possível, e as pessoas falam mal, as pessoas ficam cegas, criticam o cara, botam ele numa fogueira, tudo bem, mas tem uma coisa nele que é o seguinte: existe uma palavra para mim que ela é muito importante na vida, e na política ela é mais ainda. Os políticos vão me entender. A palavra é reciprocidade. Você quer a tua mulher, como é que você chega em casa, ela faz alguma coisa para você, ela te trata com carinho, você é uma pessoa carinhosa com ela, como é que é? Reciprocidade. A pessoa não tem reciprocidade, então ela é uma pessoa que vai ter dificuldade de relacionamento. Na política, a palavra reciprocidade, ela é mais importante ainda. Eu não estou falando aqui, todo mundo fala, toma lá da cá, vamos ser um pouco honesto aqui, vamos ser um pouco coerente com as coisas. Reciprocidade na política é a coisa mais importante, né? Não estou falando para a pessoa fazer nada de ilegal, mas quem está comigo, quem não está comigo não está, e eu não quero saber. Então vamos lá, o Lula, cara, ele tem uma coisa assim, vamos parar e vamos olhar a razão. Ele botou o Paulo Pimenta agora lá, tá? É um forte aliado dele. Esse Paulo Pimenta, podem gostar dele ou podem não gostar dele, podem falar o que quiser dele, mas ele é um cara que é aliado ao presidente Lula. Você pega a mulher que fazia vigília na frente do presídio dele, ele casou com essa mulher. Aí você pega um cara que pegava e fazia de tudo por ele, acendia vela, rezava, esse cara é chefe da Casa Civil. Todos os amigos deles, todos, estão soltos e ricos. Aí tu pega o pessoal, por exemplo, da direita, assim, tipo o Jair Messias Bolsonaro. Onde é que estão os amigos dele? Estão presos, cara? Nem para pedir um pix para os amigos o cara é capaz. Vamos fazer um pix para aquele cara da Polícia Federal que tentou se matar e está longe das 2 filhas? Vamos fazer um pix para ajudar a família? Não tem nada. Ele anda de jet ski por aí, anda de lancha. Esse é o Jair Messias Bolsonaro, esse maluco. Tá? Então o Lula, por que ele bota esse cara, esse Paulo Pimenta? Porque é um aliado dele. E vocês podem falar o que vocês quiserem. Esse cara foi condenado, acho que ele é um cara que não é apto para o cargo, não votei nele, mas dentro da política existe uma coisa chamada reciprocidade. Eu não vejo outro cara no Rio Grande do Sul, a não ser Paulo Pimenta. Por quê? Porque Lula vai largar dinheiro na mão desse cara adoidado,
Esse cara vai fazer um trabalho lá, o PT do Rio Grande do Sul ficou 15 anos seguidos, salvo engano. 15 anos seguidos o PT ficou. E é por isso até que a gente entende que o Rio Grande do Sul tem muita dificuldade econômica, pelo menos essa é a minha humilde visão. Mas ele põe um cara que é aliado dele para cuidar de todo esse dinheiro e para fazer tudo isso. Então o Lula ele tem uma coisa do seguinte, cara, o advogado dele é ministro da STF, o outro amigo dele lá é ministro da STF, tá. Aí aquela senhorinha que chegou, eu vou defender Jair Messias Bolsonaro, esse congresso, ela pega a muleta dela, vai lá e dá na cara do cara do STF, essa mulher tá presa, pegou 20 anos de cadeia. Essas velhinhas, onde é que tá a ajuda para essas pessoas? Tem? E é por isso que a esquerda, ela é fortíssima, cara. Porque existe uma coisa chamada reciprocidade, a gente tem que parar de ser hipócrita, cara. Nesse país a gente tem muita hipocrisia, a gente tem muito oportunista, cara que finge ser família e não é família, cara que defende valores familiares e não tem valores familiares. Cara, então a gente tem que parar de ser hipócrita e falar as coisas como elas são, cara. Como é que é a política? Eu sou presidente, eu sou governador. Vocês estão do meu lado, o que eu vou fazer? Eu vou abandonar vocês, cara? Vocês pegam numa pistola, vão lá na STF, vão lá atacar, que não, se a justiça eleitoral não vale nada, eu olho para o Cassiano e para você, eu faço o quê, cara? Eu pego e deixo vocês ir presos e não faço nada? Nada. Eu não dou dinheiro para vocês, eu não levanto dinheiro, não faço nada, cara. Entende? Então a reciprocidade na vida ela é importante, no casamento é importante. A pessoa não te ajuda no casamento, tu vai largar dela. A mulher não te faz um carinho, não faz uma comida para ti, ou tu não é um cara carinhoso, tu não paga tuas contas, tu é um malandro, tu não trabalha. Vai dar certo o casamento, cara? Porém, na política, como é que é, então? Aí Lula nomeia esse Paulo Pimenta aí. Podem falar o que quiser, não vejo outro nome. Porque nisso, Lula, ele dá aula em Jair Messias Bolsonaro. Ele é professor. Quem está do lado dele pode ser quem for. Ele casa com a mulher que está do lado dele, ele nomeia para chefe da Casa Civil o cara que acende vela, o advogado dele ganhou 100 milhões, é ministro da STF, o outro amigo dele é ministro da STF. Todos os amigos de Jair Messias Bolsonaro, me digam onde é que estão. Tem os oportunistas que estão se elegendo nas costas dele. Está cheio. Mas o que ele fez para os amigos dele? O que ele fez para aquele monte de gente que foi presa lá, na frente do Tribunal Superior Eleitoral lá, do STF quebrando tudo? Onde é que tem Pix para essa gente? De repente eu doaria um Pix, vocês não sabem. Eu critico, mas às vezes eu fico com pena. Pô, quer saber? Aquela senhora lá pegou 20 anos de cadeia. Pô, eu vou dar um dinheiro para ela. Onde é que está o Pix dessa gente? Não tem. Então, Paulo Pimenta é o nome certo. Só o medo que fica, para terminar, cara, o governo não tem dinheiro. E aí, meus amigos, trabalhar com o dinheiro dos outros é uma maravilha. É o prefeito empreendedor, é o governo, claro, tudo pago. Vão lá, ficam uma semana pagando coisa e prêmio, pagam a mídia toda. É uma maravilha isso aí. O Lula está trabalhando com o dinheiro dos outros, ele vai sair grande dessa tragédia agora. O Lula, cara, ele dá aula em política, ele vai sair enorme dessa tragédia, esperem para ver. Cassiano, tua posição também a respeito do que está acontecendo, desse pacote de ajuda tanto para o governo quanto para as pessoas, como é que você encara tudo isso? Olha, eu enxergo da seguinte maneira, Odair, além do grande problema que vive, da grande tragédia que vive o Rio Grande do Sul, e além disso ser um problema para o governo federal, um desafio, né, para o governo federal, no sentido de que ele precisa, de fato, tomar medidas, tomar atitudes para tomar providências, né, para trazer soluções, para dar assistência, né, a máxima assistência possível à população atingida por essas enchentes ali no Rio Grande do Sul. Então, além de ter todo esse desafio de como articular os esforços para ajudar essa população que hoje está sofrendo no Rio Grande do Sul, que já é um grande problema para o governo, porque existe várias perguntas a serem respondidas, existem várias decisões para serem tomadas. O que vamos fazer, como vamos fazer, onde, com qual valor, qual orçamento. Então, tudo isso, um governo, quando enfrenta uma catástrofe como essa, né, em uma das unidades da sua federação, precisa responder de pronto. E isso, de fato, é um problema para qualquer governo que enfrente uma crise dessa proporção. Porém, o governo federal, ele arrastou para si, ao meu ver, mais um outro problema que ele não precisaria ter criado, que foi o problema da demora nessa resposta que está sendo anunciada, que foi anunciada aí no dia de ontem. E com isso, o governo acabou criando
acabou criando, mesmo sem querer, uma guerra publicitária. O governo hoje trava uma guerra publicitária para tentar recuperar a sua imagem diante da catástrofe e diante do que tem sido feito para, no caso, remediar todos os efeitos aí nefastos dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Por que eu falo isso? Nós estamos hoje no dia 16 de maio. As enchentes, as grandes chuvas, né, as intempéries no Rio Grande do Sul começaram de forma mais agravante ali no dia 1º de maio. 30 de abril já se anunciava, 29, 30, 1º de maio, começaram, de fato, os efeitos assim mais gigantescos, né, em cima do estado, de várias cidades lá gaúchas. E o que se viu foi um trabalho voluntariado gigantesco, né, de forma histórica, né, sendo feito aí por vários cidadãos gaúchos e que logo se seguiu por um trabalho árduo também, né, seja por doações, seja por deslocamentos de pessoas daqui até as cidades do Rio Grande do Sul, até a fronteira gaúcha, um trabalho voluntário descomunal, né, algo realmente de se tirar o chapéu, né, para as pessoas que largaram seus trabalhos, largaram suas profissões, largaram aquilo que estavam fazendo, talvez muito importante, inclusive, para ir lá ajudar e prestar socorro às vítimas do Rio Grande do Sul. E como a mídia, parte da mídia, veiculou de forma correta e de forma clara todo esse trabalho, todo esse esforço dos voluntários em ajudar o Rio Grande do Sul, automaticamente começou a se criar uma percepção de que, opa, peraí, onde é que está o governo federal nisso tudo? E, adicionado ainda, doutor Sérgio, a essa imagem do governo, a participação direta de muitos membros do governo federal no show da Madonna, né, que acontecia ali no dia 4 de maio, lá no Rio de Janeiro. Então, tudo isso, na verdade, acabou criando uma imagem muito ruim para o governo e criou-se uma percepção, tá, uma percepção evidente, não só do resto do Brasil, mas como principalmente dos gaúchos, de que o governo federal não está prestando atenção na maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul. E isso, de fato, por isso que eu digo que o governo acabou criando um outro problema para si. Ele acabou iniciando a disputa de uma guerra publicitária, porque agora ele precisa tomar atitudes urgentes para mostrar, obviamente, não só para ajudar a população, que há muitos dias já está precisando de ajuda. Então, essas ações já deveriam ter sido adotadas há alguns dias, logo depois do dia 1º de maio. Houve uma demora considerável na liberação e no anúncio dessas ajudas, e principalmente vindo do Paulo Pimenta, que é gaúcho, que é nascido em Santa Maria, deveria ter tido uma empatia 3 vezes maior e ter urgido para a adoção dessas providências que foram aí adotadas aí no dia de ontem. E isso acabou criando uma imagem muito ruim, e não só para o governo federal, uma imagem muito ruim também para muitos dos grandes veículos tradicionais da mídia brasileira. E aí eu me refiro novamente à Rede Globo. Como é que foi a edição do Jornal Nacional no dia de ontem, pessoal? O Jornal Nacional fizeram questão de mostrar, o William Bonner agora não estava mais na cozinha, né, numa das cozinhas lá que estavam servindo, né, alimentação para os gaúchos. Ele já estava ontem aí na sede do Jornal Nacional, do Projac, e fez questão de trazer um casal que tinha sido diretamente afetado pelas enchentes, um casal de idade, e entrevistou e falou, eu vi, a sua filha, quando falou comigo, se emocionou muito, e eu também fiquei muito emocionado. As pessoas aqui do Jornal Nacional sabem como eu sou, mas eu me seguro, eu sou forte. Quer dizer, o que é isso, pessoal? Vocês acham que isso é algo, de fato, autêntico, né, do jornalista da Rede Globo? Quem já conhece um pouco, quem acompanhou um pouco essa trajetória dos últimos dias de como tem sido a cobertura jornalística desses principais órgãos de mídia nacional, percebe claramente que existe ali uma interpretação, uma atuação jornalística, né? Então, Rede Globo, depois de vários ataques, várias críticas muito bem fundamentadas, por sinal, de outros repórteres e também de muitos cidadãos que estão lá diretamente no batente, que já estavam desde o dia 1º, desde o dia 2 de maio lá ajudando as vítimas do Rio Grande do Sul, em função de todas essas críticas
e de eles terem revelado a falta de presença física, a falta de presença jornalística desses órgãos de mídia lá no Rio Grande do Sul. Agora eles têm que estar se posicionando para recuperar a sua imagem. Então, a edição do Jornal Nacional de ontem nada mais foi do que um ato de relações públicas. E lá ele fez questão de mostrar, vejam, pessoal, olha só, para vocês terem uma ideia, desde o começo das enchentes, 60 pessoas do grupo aqui do Jornal Nacional estavam presentes o tempo todo. Ninguém sabia disso, pessoal. Não era natural que as pessoas que assistissem o jornal soubessem disso se esse telejornal já tivesse feito uma cobertura decente desde o dia primeiro? Não, porque naquele momento tinha algo mais importante para eles, que era o show midiático e nefasto da cantora Madonna no Rio de Janeiro, que inclusive a primeira-dama fez questão de comparecer lá no show. E depois a própria primeira-dama precisou recuperar a sua imagem e aí achou um bode expiatório, achou um alvo, o cavalo caramelo, né? Vamos lá, vamos simbolizar a minha preocupação com o Rio Grande do Sul e vamos falar do cavalo caramelo. Enquanto isso, dezenas de pessoas já tinham vindo a óbito em função da tragédia no Rio Grande do Sul. Então, qual é a minha conclusão para finalizar esse primeiro bloco? O governo precisa agora se posicionar, ele está precisando anunciar ações e medidas para enfrentar as grandes enchentes, porque ele viu claramente que a população está percebendo, e percebeu isso de forma muito clara, que ele não tem ajudado e que ele foi omisso em muitos aspectos desde o início aí dessa grande tragédia que infelizmente abateu o Rio Grande do Sul. Muito bem, passados os dois primeiros pontos de vista, agora eu quero uma conclusão, né, para o nosso Política com Pimenta de hoje, começando aí com o Dr. Barreto. Ele já prenunciou, né, lá no finalzinho da sua fala, Barreto, você já disse, o Lula vai sair grande dessa situação com aquilo que está acontecendo e com as ajudas que estão vindo agora diretamente para as pessoas. Então, eu justamente depois do que o Cassiano falou, que eu acho que foi um complemento importante do ponto de vista do que aconteceu em termos da imagem do governo nesse período, até ontem. Agora, a partir de agora, Barreto, você acha que essa imagem ele vai conseguir realmente virar o jogo? Olha, nisso o Lula dá aula para Jair Messias Bolsonaro. Eu vou falar por mim, sobre empatia. Essa palavra ela é importante. Para mim, ela é um sinônimo de inteligência. Quem tem empatia é uma pessoa inteligente, certo? O indivíduo que tem empatia, ele lê a situação, né? A pessoa que não tem empatia, ela não é inteligente. Eu vou falar sobre mim, não sobre os outros. Eu estava num leito de hospital, eu estava numa cama. Eu estava com um cano dentro da minha garganta, eu tenho um corte aqui, tá vendo? Ó, eu tenho um corte de 8 centímetros, tinha um cano aqui dentro. Aí eu tinha uma sonda no meu nariz, o meu aparelho urinário tinha uma sonda, estava de fralda numa cama de hospital, gastando R$100 mil por semana. Eu vou falar por mim. Num momento, eu acordei do coma, vieram os médicos, e ninguém me falou. Eu vi, sobre empatia, é importante essa palavra, eu vi um presidente da República imitando as pessoas tendo falta de ar. Isso eu vi, e eu estava tendo falta de ar. Todos os dias eu levantava com crise de pânico por falta de ar, e os médicos vinham me acolher e me davam tipo um sedativo, assim. Eu tomei aquele propanolol é aquele remédio que o Michael Jackson era viciado. Quando tu toma aquilo, tu demora 3 dias para acordar. Aquilo era me dado que nem água, assim. Então eu tinha crises de falta de ar todos os dias. Eu tive 98% do pulmão comprometido. E eu vi um presidente da República, de fralda, com um catéter no meu nariz, com um cano na minha garganta, e com um catéter no meu aparelho urinário, eu vi o presidente imitando as pessoas com falta de ar. Sobre empatia, eu tenho que falar isso. Eu aprendi isso sobre empatia, né? Eu quero dizer uma coisa a todos os profissionais da saúde desse Brasil. Você pode ser da direita e conservador, até porque eu também sou, mas se você votar em Jair Messias Bolsonaro, você é louco. Ou você não respeita a tua profissão, porque ele desacreditou a ciência, tudo que foi feito pela medicina ele desacreditou, ele era o certo, ele levantava uma medicação lá de cloroquina, e ele botou na cabeça de todo mundo com a ajuda da internet que essa era a única saída. Sobre empatia, eu tenho a falar sobre isso. Tá? É isso que eu tenho a falar sobre empatia. Tá? Então é o seguinte, o Paulo Pimenta não tem empatia? Bom, não sei, a crise está ali, né? Lula vai sair grande por um seguinte princípio, nisso a esquerda, o Olímpio Tomil foi prefeito de Indaial, eu não uso a emoção nos meus pronunciamentos, eu não uso a emoção,
Eu olho as coisas como elas são. O negócio é branco e azul. Para mim é isso. O Olímpio Tomil foi prefeito de Indaial, tá? Todo mês tinha um outdoor na frente da prefeitura com os gastos da prefeitura. Todos os meses. Os bairros tinham um orçamento participativo. O bairro ele escolhia onde ia o dinheiro. A agente comunitária de saúde é a primeira pessoa que tu tem que ouvir numa prefeitura. Não é o secretário municipal que é amigo do prefeito. Vai na agente comunitária de saúde. Como é que foi o governo do Olímpio Tomil? Esse cara não faltava medicamento. Era uma beleza. Como é que era a educação desse cara? Era excelente, tá? Meus amigos, nisso o PT ele dá aula para essa direita perdida aí. O Lula ele não vai ser grande, ele não vai se reeleger, porque o país ele caminha para uma direita e o próximo presidente, eu gostaria muito que fosse o Tarcísio. Querem botar a Michele Bolsonaro, bando de loucos, né? São loucos, por isso que vão, de repente a esquerda vai ficar 30 anos, não porque é boa, porque os outros são tudo maluco, eles são loucos, eles querem botar a Michele Bolsonaro como presidente, cara, entende? Mas vamos lá, ele vai sair gigantesco, Lula, porque eles sabem fazer uma política social. Em Indaial falta papel higiênico nos postos de saúde, cara. Pega você da rádio, entrevista lá, pega o Júnior, vai lá entrevistar como é que é o posto de saúde. Falta papel higiênico no posto de saúde, cara. Na época do Olímpio Tomil, aquela era a prateleira de remédio, não faltava nada, porque o PT faz um governo social. Aí vocês vêm falar de empatia. Bolsonaro deixou todos os amigos dele sozinhos, pelo amor de Deus. Como é que vocês conseguem idolatrar esse cara, meu? E se eu sou amigo dele, eu tô preso, cara. O chefe da Polícia Federal, um ministro, cara, tá preso, longe das duas filhas até hoje. Não foi feito nada para ajudar esse cara. Tu imagina o cara ser meu amigo e eu deixar o cara na mão? Os amigos do Lula estão no STF, estão na Casa Civil, estão rico e solto. Isso é reciprocidade, cara, na política. Aí ele vai botar Paulo Pimenta. Vocês são muito ingênuos, cara, de achar que o Lula vai sair pequeno disso. O Lula tem o poder na mão, cara. Bolsonaro está inelegível, ele precisa de um tratamento para a cabeça dele, é isso que ele precisa, e acabou, não tem mais saída, cara. No que tange essa desgraça, o Lula vai sair gigantesco, porque o PT, ele humilha em política social. Enquanto a direita não aprender isso, a direita vai ficar patinando. A direita acha que o quê? Quer fazer discursinho tolo, que vai vir comunismo. Falaram que ia virar uma Venezuela. Virou Venezuela isso aqui? Já passou com 2 anos de governo? Quanto tempo passou? Virou Venezuela ou não virou? Quem é que aqui está na Venezuela? Esse discurso só entra na cabeça de quem é louco, cara. Vai vir comunismo, vai virar Venezuela, esse país vai virar... Esquece isso, cara. Tem um cara da Paito Motors, que ele vende carro de 20 milhões de reais e de 40 milhões de reais, que é aquela lá Ferrari. Hipercars. Sabe quantos carros ele vendeu num mês? 113 agora. 113 carros. A média de carro dele, o carro mais barato é R$1 milhão, é um Porsche 911. Cadê Venezuela, cara? Tem que ser muito louco para acreditar nesse discurso. O que a direita tem que aprender é fazer política social melhor do que o PT, em vez de parar de discurso maluco, cara. Porque enquanto isso eles vão humilhar na política social, eles sabem fazer isso. Esse cara vai botar um dinheiro no Rio Grande do Sul tremendo, ele não vai sair grande, não. Ele vai sair gigante, e a direita vai sair desse tamanho no Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais importantes. Se a direita não parar com esse discurso maluco, que vai virar Venezuela, vai vir o comunismo, acabou para ela, cara, e ela vai perder a chance que ela já teve. Cassiano Schneider, da direita, seria reeleito com 80% dos votos. Ou Dair seria reeleito com 80% dos votos. Mas precisou ser um louco, que só fala besteira, negou a ciência, imitou as pessoas faltando ar, só para terminar. Quantas pessoas morreram de Covid? Faz um cálculo. Bota 5 membros da família, os votos que faltou para ele, cara. Eu ainda fui obrigado a votar nele, porque eu não tinha como votar em outro. Mas eu vi esse cara imitando gente faltando ar. Se você é um profissional da saúde e você vota em Jair Messias Bolsonaro, você negou a tua própria profissão, porque ele negou a ciência na frente de todo mundo. Lula vai sair grande dessa tragédia aí. Cassiano, agora você, para fechar então o Política com Pimenta de hoje, como é que você acha que o Lula vai sair dessa situação? Ele vai conseguir reverter aquela situação toda que você levantou ali, de problema que ele próprio criou, né, para si próprio, o governo criou para si próprio, essa situação de mídia, essa situação de dar a impressão de que estava desleixado com relação à situação lá do Rio Grande do Sul? Você acha que ele sai
maior agora, depois de tudo isso que está sendo anunciado e da implementação efetiva disso tudo? Eu acho que depois das ações adotadas por as medidas anunciadas aí no dia de ontem, e talvez outras que ainda possam ser anunciadas, elas vão reduzir o impacto negativo que se assolou sobre a imagem do governo em relação ao comando, né, ao comando do suporte e da prestação de ajuda ao Rio Grande do Sul, né? Mas não creio que ele vai sair maior. Não, na minha visão, não. Tenho uma opinião contrária. Ele vai sair menor, pelo menos para boa parte dos gaúchos ali no Rio Grande do Sul, logo depois dessa tragédia. E eu digo o seguinte, a resposta diante de um caso desse é um caso crítico, um acontecimento de calamidade pública, né? Foi algo repentino, relâmpago, de uma proporção gigantesca, que aconteceu muito rápido, né? E o governo demorou para reagir. Essa reação demorada do governo federal vai custar muito a sua imagem, já está custando, né? Tanto que tem pesquisas já, inclusive, falando sobre a aprovação do próprio governo Lula aí, que circularam, inclusive, na semana passada, e olha que nem captou ainda os efeitos da demora aí, os efeitos negativos sobre a imagem do governo em relação a essa tragédia no Rio Grande do Sul. Mas, certamente, essa aprovação, que já não está muito boa, ela vai piorar. Ao meu ver, ela vai piorar. Pode recuperar um pouco, ele pode, como é que eu vou dizer, ele pode dosar um pouco, reduzir um pouco o impacto negativo com esses auxílios, certamente, porque isso vai diretamente no bolso do cidadão, no sentido de melhorar a condição de vida dele ali, naquele momento. Mas o que se viu, a opinião que se tem hoje é que o governo é gigante, o governo é lento, é pesado, está muito longe dos municípios, está muito longe dos cidadãos, e todos aqueles que achavam que o governo era ineficiente, que era grande e que não tinha condições de olhar de perto a vida social do cidadão que está milhares de quilômetros de distância, como é o caso do Rio Grande do Sul, eles não acham mais, agora eles têm certeza. A maioria das pessoas tem certeza que o governo é ineficiente e que, aí eu concordo com o deputado federal Marcel Van Hatten, nós precisamos urgentemente de uma reformulação do Pacto Federativo. Esse recurso que vai até Brasília não volta. E quando volta, ainda depende da atitude ou da decisão de poucas pessoas que nem sequer pisam no Rio Grande do Sul. Ou quando pisam, demoram 10 dias, né? Após o início da catástrofe, para ir lá averiguar o que está acontecendo. Então, acho que precisa ser feita uma reformulação do Pacto Federativo, isso se faz urgente, para que mais recursos tributários fiquem nos municípios e no Estado, que é onde de fato vivem as pessoas. E, então, na minha opinião, o governo vai sair menor depois dessa tragédia, porque graças à internet, graças às redes sociais, ao trabalho, às filmagens feitas, inclusive as testemunhas dos próprios voluntários, mostraram claramente que o governo demorou, o governo foi bastante omisso em relação a dar o suporte aí para os cidadãos. E sobre Jair Messias Bolsonaro, eu só posso dizer o seguinte, tem uma frase muito famosa, né, que diziam, já desde a época do Império Romano, não basta que a mulher de César seja honesta, ela precisa parecer honesta. Jair Messias Bolsonaro era honesto, ele adotou atitudes extremamente corretas ao meu ver, porém a comunicação dele não foi das melhores, e foi aí que ele pecou e foi aí que as pessoas e as grandes mídias aproveitaram para distorcer muitas palavras do que ele dizia na época. Essa questão até das mortes, do número de mortes aí pelo Covid, eu até arrisco dizer o contrário, porque o país foi um dos primeiros países a comprar as vacinas. Embora Jair Bolsonaro, de forma pública, ele até falava, olha, mas vamos lá, vamos com calma, temos que ver se essas vacinas são confiáveis. E ele falava isso de forma autêntica, né? São vacinas produzidas rapidamente, em escala de urgência, temos que entender se isso não vai ter efeito colateral. E agora, há exatamente uma semana atrás, foi comprovado que a vacina da AstraZeneca tinha, sim, efeitos colaterais. E o presidente falava isso na época, mas aí, para muitas pessoas, ele estava negando a ciência. Agora, a resposta no ato, na prática, foi muito rápida do governo. O problema é que a comunicação dele falhou um pouco e as pessoas acabaram distorcendo muitas coisas que aconteciam aí na época do governo. Eu arrisco dizer mais.
se não fosse a rapidez com que o governo Bolsonaro, na época, agiu na compra de vacinas e na distribuição dentro dos estados federativos dessas vacinas, acho até que poderiam ter havido mais mortes. Então, é uma questão de ponto de vista, é uma questão de perspectiva, a gente nunca vai saber como é que poderia ter sido de outra forma, mas eu acho que a resposta à crise, e o governo Bolsonaro sim enfrentou uma grande crise humanitária, foi uma crise de saúde pública, e foi o Covid-19, eu imagino como é que teria sido a resposta do governo federal, do Lula, se tivesse governando o Brasil na época do Covid-19. Se a Madonna tivesse vindo fazer um show naquela época, será que ele teria comprado as vacinas ou a primeira-dama teria ido no show da Madonna primeiro? Muito bem, fica aqui os pontos de vista dos nossos comentaristas, sempre muito bom estar aqui partilhando com vocês dessas manhãs do Política com Pimenta. Um abraço, doutor Sérgio Barreto, até na terça-feira com mais um Política com Pimenta. Um abraço, meus amigos, um abraço ao Cassiano, a você e a todos os teus ouvintes. Cassiano, um abraço, até terça. Obrigado, Odair. Um abraço, obrigado mais uma vez pela oportunidade do debate. Obrigado, doutor Sérgio. Obrigado a todos os ouvintes aí e uma ótima quinta-feira.